Pessoal, eu vou então fazer o resumo da live do dia 24 de julho de 2023 e o tema é por que as pessoas se sentem mais velhas ou mais jovens em relação às suas idades. Eu poderia até ampliar o título dizendo e por que algumas pessoas parecem muito mais velhas do que realmente são ou muito mais jovens do que realmente são. Existe a diferença entre as chamadas idade biológica e idade cronológica. A idade cronológica é a idade determinada pelo nosso registro de nascimento, enquanto que a idade biológica é uma idade que se relaciona com a qualidade do nosso funcionamento orgânico, das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas. Existem já alguns relógios, chamados de relógios epigenéticos, que estão se aprimorando para que se calcule com exatidão a idade biológica das pessoas. Isso envolveria, além de um questionário completo, envolveria também um estudo genético, como, por exemplo, determinação do tamanho dos telômeros, as estruturas que ficam na ponta dos cromossomas e que são fundamentais para que haja regeneração celular. Quanto maior o tamanho desses telômeros, maior a nossa capacidade de regeneração celular. Então, a idade biológica, ela já pode ser calculada e muito em breve ela será calculada com bastante exatidão. Mas o fato é que existe uma diferença, de maneira geral, entre a nossa idade biológica e a nossa idade cronológica. Todos nós conhecemos pessoas que, quando as observamos, pensamos, puxa, essa pessoa parece ter muito mais do que essa idade que ela tem. Ou ao contrário, puxa, essa pessoa parece ser muito mais jovem do que ela realmente é. Bom, então até recentemente, a ciência acreditava que essa velocidade de envelhecimento era uma função exclusiva da determinação genética e que isso era imutável. Com os estudos, foi se observando que não, que a idade cronológica ela pode ser modificada de acordo com o estilo de vida. Então, na live a gente vai falar bastante detalhes sobre isso. Esses conhecimentos atuais, eles têm relação, inclusive, com o mapeamento do genoma humano, né? O projeto Genoma Humano, talvez vocês tenham ouvido falar, que foi um projeto que se iniciou em 2000, no ano 2000, com o objetivo de mapear todos os genes humanos. E em 7 anos eles conseguiram fazer isso. É algo muito grande, né? Porque nós temos ali uma quantidade enorme de genes a serem decifrados. E a partir disso se identificou muitos genes que estavam relacionados à doença e muitos genes que estavam relacionados também à velocidade de envelhecimento, como por exemplo um gene chamado gene DAF2, é um gene da longevidade que controla a produção de insulina e de hormônio de crescimento. E os fatores que influenciam esse gene DAF2, eles influenciam também a longevidade. Então, alguns estudos mostram que o que faz o gene DAF2 se expressar com mais intensidade e aumentar a expectativa de vida e reduzir a velocidade de envelhecimento são a alimentação adequada, que é aquela que nós vivemos falando para vocês, né? Aquela alimentação mais pobre em calorias, em carboidratos de alto índice glicêmico e mais rica em fibras, mais rica em vegetais.
O exercício físico, ele aumenta a expressão do DAF2, que é o gene da longevidade. O peso adequado. Uma característica interessante é justamente essa. Quando nós observamos, eu no consultório tenho muitos pacientes ali, bem acima dos 80 anos, e eles têm uma característica em comum. Aqueles que estão bem, todos eles não possuem sobrepeso. Todos estão com o peso adequado. Hoje nós sabemos exatamente o porquê disso. Isso acontece porque quando você tem um acúmulo de gordura abdominal, você tem ali células que produzem citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão produzir estresse oxidativo, vão reduzir a capacidade de regeneração celular e acaba se relacionando com múltiplas doenças. E o estresse oxidativo também está relacionado com o envelhecimento. Então, os estudos eles vêm mostrando isso de forma gradual. Eu resolvi fazer essa live por conta de ter atendido esses dias 2 pacientes com 82 anos. E incrível a diferença de um para o outro. Então, um paciente de 82 anos que tem uma autonomia completamente preservada, uma independência. Aliás, ele cuida da esposa que tem uma doença neurodegenerativa. É um profissional brilhante em atividade ainda, trabalha de uma forma assim, com muita eficácia, com muita qualidade. É um paciente intelectualmente muito ativo e a aparência dele realmente é uma aparência de alguém muito mais jovem. Inclusive, eu estava com o meu filho, o Miltinho, que é um estudante de medicina, e a Marília, sua namorada, que estavam vendo uns casos comigo, e eu pedi para que eles falassem a idade daquele senhor. E eles erraram muito feio. Ninguém falou que ele tinha mais que 70 anos, de jeito nenhum, e ele tem 82 anos. Então, ali é uma pessoa para o qual o ritmo de envelhecimento tem sido lento. Isso é só por genética? Certamente não. Esse paciente, ele toma os cuidados, ele se cuida de forma correta a reduzir principalmente a inflamação crônica subclínica, que é tudo aquilo que nós pregamos no projeto SED o tempo todo. Alimentação adequada, sono adequado, prática da atividade física, o controle do estresse. Socialização é muito importante também, evitar as toxinas, por exemplo, o fumante dificilmente ele vai chegar a uma idade avançada com uma boa qualidade de vida, porque o cigarro intensifica a velocidade do envelhecimento, inclusive reduzindo a ação daquele gene, reduzindo a expressão do gene DAF2, que é o gene da longevidade. Então, ele é uma pessoa que se cuida. Em seguida, entrou então uma paciente com a mesma idade, 82 anos, em uma cadeira de roda, foi trazida ao consultório, obviamente, pelos filhos. Ela não toma banho sozinha, ela precisa ser higienizada pelos familiares, ela não se alimenta sozinha, ela precisa receber os alimentos dos familiares. Ela já tem um quadro de distúrbio cognitivo, ela tem um diabetes de difícil controle e ela não tem autonomia mais para nada. Então, em decorrência de ter visto esses 2 pacientes, que eu resolvi fazer essa live. Essa paciente, quando a gente vê o histórico dela, é um histórico em que havia muitos erros, como um diabetes mal controlado, uma dieta completamente inadequada, excesso de peso, uma vida extremamente estressante, insônia. Então, a gente vê que ali tinham fatores que aceleravam o envelhecimento dela de forma contínua. Então, ali estava a diferença de uma pessoa que chegou aos 82 anos totalmente produtiva, totalmente com autonomia, totalmente independente. E
a outra pessoa com a mesma idade que chegou aos 82 anos com uma dificuldade muito enorme, dependendo muito das outras pessoas para sobreviver. E hoje nós sabemos que isso não é só genético e que o estilo de vida é muito importante para determinar o ritmo do nosso envelhecimento. Eu tenho ultimamente estudado muitas pesquisas relacionadas à longevidade. Por exemplo, essa live eu me baseio um pouco aqui no livro da doutora Roseanne Kenney, que é uma super especialista em longevidade, mas também tenho estudado profundamente as pesquisas do Dr. Mark Hyman, da Cleveland Clinic, e as coisas estão bem definidas. O estilo de vida é extremamente importante para determinar como nós vamos envelhecer, como os anos vão passar para a gente e como a gente vai determinar essa diferença, idade biológica, idade cronológica. E o estilo de vida é a coisa mais importante. Hoje nós sabemos que o aumento da inflamação e do estresse oxidativo, junto com as toxinas e o estresse, são os fatores que vão fazer com que a gente envelheça muito mais rapidamente. Então existe aqui uma listinha das coisas que aumentam o envelhecimento. O estresse excessivo, o estresse emocional, a sobrecarga, sobre o qual nós falamos tanto aqui no Projeto SED. Distúrbio de sono, hoje a gente já sabe que sono inferior a 6 horas está relacionado a doenças neurodegenerativas. A falta de socialização. Então a solidão, principalmente a solidão com tristeza, ela está associada ao envelhecimento muito acelerado e um grande aumento da chance de doenças crônicas, Uma coisa que influenciou aqui em algumas pesquisas que eu estava vendo, mau humor e pessimismo. O mal-humorado e o pessimista, ele manda informações para as suas células, acelerando o envelhecimento. Os estudos nesse aspecto, eles são vários. Eu até achei muito interessante aqui, dos participantes de um estudo chamado Estudo do Nedim, e nesse estudo eles acompanharam um número muito grande de pessoas por um período muito longo, e quando eles iam determinar a idade biológica em relação à idade cronológica, a idade biológica dos mal-humorados e pessimistas e estressados era muito maior do que a idade cronológica. Eles fizeram isso quando os pacientes chegaram aos 38 anos de idade. Então, aqueles que tinham o mau humor, o pessimismo e o estresse, eles chegavam a ter idade biológica de 45 anos ou até mais, isso aos 38 anos. Então, vocês vejam, isso hoje já se sabe exatamente por que acontece. É lógico, esse estresse crônico, esse pessimismo, esse mau humor, liberação excessiva de cortisol. Esse cortisol é produzido de forma mais intensa e por períodos longos, ele tem uma ação pró-inflamatória, paradoxalmente, e essa ativação pró-inflamatória acaba gerando estresse oxidativo e envelhecimento de todos os tecidos e órgãos do organismo. Então, é um estudo muito interessante. Bom, os alimentos ultraprocessados também são muitos os estudos que mostram que eles têm uma relação muito importante na aceleração do envelhecimento. E não só na aceleração do envelhecimento, mas também no surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Aliás, os estudos mostram que a expressão dos genes de envelhecimento precoce que estão relacionados com doença crônica não transmissíveis é responsável ali pelas doenças, e 90% dos casos, depende de fatores modificáveis.
ou seja, 90% das doenças crônicas não infecciosas que as pessoas têm ocorreram por fatores que são modificáveis. Ou seja, o estilo de vida adequado não teria permitido que essas doenças se manifestassem. Porque os genes das doenças não iriam se expressar, eles seriam silenciados. Então, vocês vejam que coisa, né? Alimentos ultraprocessados é um fator terrível, né? Que são aqueles ricos em gordura, açúcar, conservantes, corantes. São aqueles alimentos que a gente encontra ali com facilidade nos mercados, né? Biscoitos recheados, sorvetes, chocolates, cereais matinais, mistura para bolo, sopa em pó, barras de cereais, temperos instantâneos, energéticos, pratos congelados como pizza e hambúrguer e nuggets, as salsichas, os salgadinhos de pacote, o maldito refrigerante, que é uma catástrofe para o organismo, né? Pós para refresco, né? Tomamos tanto, né? Provavelmente alguém aí ainda toma, mas realmente é muito ruim. É algo ultraprocessado, cheio de substâncias que vão fazer mal para o organismo, além do excesso de açúcar. Bom, esse aumento da inflamação, que a gente fala tanto no projeto CID, né, inflamação crônica subclínica, está relacionado então com a aceleração do envelhecimento. Tá? Bom, de maneira geral, na live a gente vai discutir com mais detalhes, né? E quem está assistindo aqui agora e não viu a live ela vai ficar ali depois exposta na nossa linha do tempo, no Face ou no meu canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. Depois vocês podem assistir essa live se não conseguirem, ou se não conseguiram assistir ao vivo, porque esse resumo eu coloco geralmente depois da live. E lá a gente vai discutir mais detalhes, e as pessoas vão ter dúvidas, vão fazer perguntas, e isso sempre enriquece as informações. Bem, e o que é que retarda o envelhecimento? O que é que faz com que a gente envelheça mais lentamente e diminui a chance da gente ter doenças crônicas inflamatórias não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, doença cardiocirculatória, doença neurodegenerativa, como Alzheimer e Parkinson. Para isso, a gente tem que aproveitar aquilo que as pessoas, os centenários das zonas azuis, até fizemos uma live sobre isso, né, há pouco tempo, o que esses centenários têm a nos ensinar, né, porque uma característica dessa população de alta longevidade das zonas azuis é a redução da inflamação crônica subclínica. Então, os hábitos de vida que eles têm em comum são propósito de vida. Isso é algo importantíssimo, né? A gente tem que ter objetivo na vida. A gente tem que querer algo e estar lutando por esse algo. Esse propósito de vida, ele causa indiretamente uma hiperexpressão do gene da AF2, que é o gene da longevidade. Então, nós sempre temos que ter planos, temos que estar buscando por objetivos. Isso é muito importante. 2. Pouco estresse, redução do estresse. Lives fizemos sobre isso. Eu tenho um livro bastante interessante sobre isso, que é Estresse, o Destruidor de Vida, da editora Scortese, que eu lancei em 2019. Mas o combate ao estresse é fundamental, porque o estresse crônico, ele gera inflamação crônica subclínica, ele acelera o nosso envelhecimento. 3. Baixa ingesta calórica. Gente, redução do açúcar, redução da farinha branca. Isso é muito importante, né? E aí a gente pode colocar a redução dos ultraprocessados, porque normalmente, além de ter gorduras trans que são destruidoras para as nossas células, também tem muito açúcar. Geralmente tem muito sódio, fora os conservantes, acidulantes e etc.,
que são cancerígenos. Então, os ultraprocessados precisam ser evitados. Nós precisamos tirar aqueles alimentos que eu citei agora há pouco. Nós tivemos um aumento muito grande da prevalência de câncer de intestino, mais precisamente ali 60% nos últimos 10 anos. Isso foi um aumento grandioso e esse aumento, segundo os pesquisadores, se deve principalmente ao consumo de ultraprocessados, né? Então nós temos que evitar, nós precisamos dar preferência para as comidas cruas, as comidas naturais, as comidas ricas em fibras, em fitonutrientes. Então as verduras, legumes e frutas são fundamentais, enquanto que o açúcar e a farinha branca e os ultraprocessados precisam ser reduzidos ou mesmo eliminados da nossa dieta. Bom, 4, alimentação de predomínio vegetal, que é isso que eu falei agora também. Evitar as coisas que são toxinas externas, como o cigarro, o álcool em excesso, né? O álcool, ele até funciona se for o vinho tinto em quantidades muito pequenas. Então, diariamente, um cálice, ótimo, porque ali tem resveratrol, tem flavonoides, tem substâncias com ação antioxidante e que não vão atrapalhar. A quantidade de álcool não vai atrapalhar suas células neuronais, seus neurônios, as suas células da glia, as suas células cerebrais. Agora, quando essa quantidade de álcool começa a ficar maior, a gente acaba perdendo capacidade cerebral. Então, o álcool, quando utilizado, de preferência que seja o vinho tinto, em pequenas quantidades. 6. Vida familiar e social. Isso é muito importante, né? Fizemos já live sobre isso. A importância da socialização. É importante das boas amizades, do bom relacionamento familiar. Isso protege o nosso cérebro de diferentes maneiras, conforme já conversamos. E o 7º, talvez o mais importante, a atividade física. O sedentarismo, ele acelera o envelhecimento, né? E como que ele faz isso? O sedentarismo, a falta de exercício físico, está associada a coração menos eficiente, pulmão menos eficiente, músculos fracos, e isso leva à diminuição da produção de irisina, que diminui a nossa chance de proteção contra o Alzheimer, leva à sarcopenia, que é perda de volume de célula muscular, diminuição de cálcio ósseo, consequentemente, facilita a osteoporose, qualquer queda, a pessoa faz fratura, altera o sistema imunológico, facilitando o aparecimento de infecções, facilita o aparecimento ou a manutenção ou descontrole do diabetes mellitus, da hipertensão arterial, das dislipidemias, como distúrbios de colesterol, leva a gordura no fígado, que é pró-inflamatória e que está associada a um monte de doenças, né? Esse acúmulo de gordura abdominal, ele aumenta muito a inflamação no organismo. E o sedentarismo também aumenta o risco de demência, principalmente doença de Alzheimer. De todos esses fatores que eu falei, claro que todos são muito importantes, mas a atividade física é um dos fatores mais protetores contra o envelhecimento precoce. Então é isso que eu tinha para falar para vocês aqui no resumo da live. Então, por que algumas pessoas se sentem muito mais jovens do que realmente são ou muito mais velhas do que realmente são? Saber que idade biológica é diferente de idade cronológica e que isso não é por determinação genética apenas, existe um fator muito mais importante, que é o fator estilo de vida. Então, precisamos melhorar o nosso estilo de vida. É assim que a gente vai chegar a idades avançadas, produtivos, com autonomia, sem ficar dependendo dos outros. A medicina tem mostrado isso, as pesquisas recentes têm mostrado essa realidade, e a gente está aí num ponto interessante de mudança de paradigma, e quem segue esses conselhos de mudança de estilo de vida vai, então, entrar numa outra fase da medicina,
uma fase em que a prevenção é fundamental e que as pessoas ficarão menos doentes. É um futuro aí, se todos realmente entenderem e seguirem, um futuro em que os hospitais ficarão vazios e os parques cheios de pessoas caminhando, contato com a natureza, com seus pesos adequados, com suas alimentações adequadas, administrando bem o estresse. É isso, pessoal. Então, esse é o resumo da live do dia 24 de julho de 2023, mais uma live do projeto SEDE, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse, mostrando que combatendo esses 4 fatores, adequando esses 4 fatores, ajustando esses 4 fatores, a gente consegue viver muito mais e melhor com uma saúde cerebral adequada para aproveitarmos cada dia de vida. Muito obrigado.